Acordei e por um instante esqueci. Foi como se meu cérebro ainda estivesse preso na noite anterior, antes de tudo desmoronar. Olhei para o outro lado da cama e esperei ouvir sua respiração calma, sentir o calor do seu corpo. Mas não havia nada. Só o silêncio pesado e os lençóis frios. Meu coração acelerou, engoli em seco. A memória voltou como uma pancada. Ele foi embora. Tentei me levantar como qualquer outra manhã. Pensei que se fizesse tudo igual, escovar os dentes, tomar banho, preparar o café, talvez eu conseguisse enganar minha mente. Talvez ela acreditasse que era só mais um dia, mas cada movimento parecia vazio. O cheiro do café não me reconfortava. A música que eu sempre colocava pela manhã soava distante, quase falsa. Eu mal consegui terminar uma xícara. Meu estômago estava apertado demais. Fiquei repetindo para mim mesma: isso vai passar. É só um momento difícil. Tentei ignorar a dor, como se ela fosse uma nuvem passageira. Enviei mensagens, respondi e-mails, organizei minha semana. Mas por dentro, eu me sentia como um prédio sem teto, exposta, frágil, prestes a desabar com a primeira chuva. E mesmo assim, continuei dizendo: eu vou ficar bem. Eu tenho que estar bem. Como se dizer isso em voz alta pudesse torná-lo verdade. Logo nos primeiros dias, eu percebi que não conseguiria seguir assim. Minha cabeça parecia um ciclo sem fim. Lembranças, perguntas, culpas. Eu acordava cansada, como se tivesse corrido a noite toda sem parar. Meu corpo doía sem motivo. Até mesmo o ato de respirar parecia mais pesado. Eu me pegava olhando para o nada, perdida em pensamentos que não me levavam a lugar nenhum. As memórias começaram a aparecer sem pedir licença. O cheiro de um perfume na rua, uma música qualquer no rádio, um casal rindo juntos no café. Tudo me jogava de volta para ele, para nós. Eu via flashes daquela viagem que fizemos, da conversa que tínhamos antes de dormir, da forma como ele segurava minha mão. Cenas que antes eram só minhas agora pareciam cortar minha pele por dentro. E então veio a culpa. Eu me culpava por tudo. Por ter dito demais, por não ter dito o suficiente, por ter ficado tanto tempo esperando algo que já estava acabando. Cheguei até a repassar mentalmente cada mensagem nossa, procurando algum sinal que eu pudesse ter ignorado. Como se encontrar a resposta fosse me fazer sentir melhor. Mas não fez. Só me deixou mais perdida, mais vazia. E eu nem sabia mais quem eu era sem ele. Foi numa aula qualquer, em meio a uma explicação sobre poesia, que uma pergunta simples me atravessou como um trovão. Um aluno levantou a mão e perguntou: "Você sempre fala de amor nos poemas, mas já leu algum sobre amor próprio?" Fiquei em silêncio. Não soube o que dizer na hora, mas por dentro, era como se algo tivesse estourado. Aquela pergunta ecoava sem parar na minha cabeça. Por que eu nunca pensei nisso antes? Naquela noite, não consegui dormir. Só ficava revivendo as palavras dele. E percebi que fazia muito tempo que eu não pensava em mim com carinho. Que eu não me perguntava o que eu precisava. Só me cobrava, me ignorava. Tentava seguir em frente como se nada tivesse acontecido. Mas tudo tinha acontecido. Eu estava ali inteira e nem lembrava mais como me reconhecer. Então, decidi fazer algo diferente. Abri meu notebook e digitei psicóloga perto de mim. Meus dedos tremiam enquanto escrevia, como se eu estivesse prestes a pular de um lugar muito alto. Mas respirei fundo. Cliquei em pesquisar e pela primeira vez em semanas, senti um pequeno movimento dentro de mim. Quase imperceptível, mas real. Era medo, mas também era esperança. A primeira sessão foi um turbilhão. Sentei naquela cadeira e fiquei olhando para as mãos, sem saber por onde começar. Tudo parecia tão pesado, tão confuso. Mas aos poucos comecei a dizer em voz alta coisas que eu nem sabia que carregava. Foi estranho ouvir minhas próprias palavras fora da minha cabeça, como se elas ganhassem forma e peso. E pela primeira vez, alguém escutava sem julgar. Comecei a perceber padrões que eu nunca tinha reparado antes. Coisas que eu achava que eram só meu jeito, na verdade eram cicatrizes de histórias antigas.
Eu sempre coloquei os outros em primeiro lugar. Primeiro meus pais, depois meus amigos e depois ele. E eu. Onde eu estava nisso tudo? Era como se eu tivesse me esquecido, me apagado, devagarinho, até quase não me reconhecer mais. Foi doloroso chegar a essa conclusão. Chorei muito nas primeiras semanas, mas com o tempo, comecei a sentir algo diferente. Uma pequena força, ainda frágil, mas real. Comecei a praticar gentileza comigo mesma. Não era fácil. Eu me pegava muitas vezes, voltando ao velho hábito de me cobrar demais. Mas aprendi a respirar fundo e lembrar: estou tentando, é isso que importa. E pela primeira vez, senti que eu valia a pena. Hoje minha rotina é diferente. Não perfeita, mas mais gentil. Acordo sem pressa, tomo meu café olhando pela janela, sem me cobrar para já estar bem de verdade. Ainda tenho dias em que a saudade bate, em que os pensamentos insistem em voltar. Mas agora, eu sei onde estou. E sei que não preciso ter pressa. Reencontrei partes de mim que eu tinha perdido. Voltei a escrever. Comecei um diário. Às vezes só rabisco frases soltas. Outras, desabo inteira nas páginas. É estranho ler o que escrevi há meses e perceber como eu estava longe de mim mesma. Mas também é reconfortante ver como cheguei até aqui. Cada pequeno passo foi importante. Se pudesse falar comigo naquela manhã vazia, eu diria: você vai ficar bem. Você ainda não sabe como, mas vai aprender. Vai se reconstruir, peça por peça, e vai descobrir que amor próprio não é egoísmo, é recomeço. E acima de tudo, vou lembrar a mim mesma uma coisa simples, mas tão necessária. Eu valho a pena. Mesmo quando dói. Mesmo quando leva tempo. Eu valho a pena. Chegamos ao fim desta história, e eu agradeço por você ter ficado comigo. Se estas palavras encontraram um lugar aí dentro, talvez você também encontre algo especial em outras narrativas que compartilhamos aqui, no Ao Eco da Sua Força. Fica o convite para continuar essa caminhada conosco, explorando os próximos vídeos. E para que possamos seguir juntos, convido você a se inscrever no canal.